Olá, amigos da TV10, está no ar mais um programa Revista Eletrônica. Hoje estaremos mais uma vez interagindo com você durante todo o programa. Temos dois convidados. Nesse momento eu já recebo aqui Dorival Finotti, vamos falar sobre o agronegócio, sobre o Moinho Nacional. Estou aqui com a Rosângela Mazuari também, que vai falar um pouco de moda, algumas tendências aí, vai participar do nosso bate-papo. E daqui a pouquinho chega também o presidente da Câmara Municipal de Assis, Eduardo de Camargo Neto, para falar um pouco mais do andamento do município. E você vai participando, você já sabe como mandar o seu e-mail, tv10assis@gmail, está aí na sua tela, tv10assis@gmail.com. Aliás, especialmente eu quero dizer que hoje nós estaremos focados, você vai mandar mensagens criativas sobre o programa Revista Eletrônica. E hoje ainda nós vamos escolher a melhor frase do dia que irá participar do sorteio do tablet no final do mês. Hoje uma frase será escolhida já para a final, no último dia do mês, para concorrer aí ao tablet, um oferecimento da TV10 para você que é nosso telespectador. Deixa eu cumprimentar meu convidado, já há algum tempo que não nos falamos, está sempre presente no Assis na TV. Dorival Finotti, obrigado pela participação na Revista Eletrônica. E espero aí podemos atender os nossos telespectadores também com perguntas, é só enviar ao Finotti. Obrigado, Finotti. Obrigado, eu agradeço pelo convite. Bom, eu já disse a você então que você pode mandar aqui seu e-mail para participar ao vivo, sim senhor, 5 horas e 3 minutos. Eu já disse também ontem que se você está à noite assistindo o programa, obviamente é o reprise, nós estamos ao vivo no período da tarde, 17 horas e 3 minutos, tá certo? Já estão chegando aqui alguns e-mails que a gente vai ler daqui a pouquinho. Está falando aqui sobre o Finotti, pergunta para ele, daqui a pouco eu vou passar também. Mas Finotti, vamos começar falando sobre o agronegócio. Primeiro, uma pincelada geral. Qual é o momento que vive Assis hoje? Como é que estão as colheitas? Como é que estão as produções, o aproveitamento? O que é que você diria do agronegócio nesse momento na região de Assis? Bom, neste momento nós estamos no último terço da colheita da soja, que acredito que esteja correndo tudo bem. Nós estamos com algumas chuvas nesse final de colheita agora, mas a colheita se transcorreu de uma forma normal. Consequentemente, isso traz um otimismo para a região. A região depende da soja. A soja ainda é um grão muito importante para a região. Temos agora, concomitantemente o ato da colheita da soja, a semeadura do milho de safrinha. Em abril serão semeadas as áreas de trigo que a região ainda planta. E a cana-de-açúcar é uma expectativa que nós não dá para a gente ter uma ideia muito exata hoje, porque nós devemos passar mais 60 dias para configurar se a cana-de-açúcar terá uma resposta ideal para a safra que começa a partir de maio. A gente sempre fala nas nossas entrevistas sobre a qualidade, que não dá mais para estender, digamos assim, aumentar em extensão as plantações e depois ter o aproveitamento. Mas em qualidade ainda é possível melhorar. Hoje, nós podemos dizer que do ano passado temos melhoras, possibilidades de melhoras na qualidade, consequentemente na produção? Bom, isso é uma coisa que a gente sempre comentou nas nossas conversas, a gente sempre tem esse tipo de diálogo porque isso é preocupante. Terra não aumenta, muito pelo contrário. Com o novo Código Florestal, a nossa região especificamente deve perder um pouco de área. E área que eu digo em termos de produção de alimentos. Consequentemente, nós precisamos investir em tecnologia para aumentar a produtividade, quer dizer, verticalizar um pouco esse processo. Nos últimos anos isso já vem ocorrendo. O advento, porque há um contraditório. As pessoas que querem
um código florestal, com mais proteção ao meio ambiente, preservação de algumas áreas, que eu também acho isso importante, principalmente preservar os biomas que nós temos aqui, que são muito raros. Já tivemos uma oportunidade num programa seu uma vez de comentar isso. Eu acho que nós temos uma riqueza que muitos lugares do mundo não têm, nós precisamos cuidar disso, e não há consciência dessa nossa riqueza natural. Mas, por outro lado, é preciso entender que nós temos hoje mais de 6 bilhões de seres humanos que precisam se alimentar, precisam comer. Consequentemente, nós temos que produzir. E as mesmas pessoas que estão advogando, às vezes, que se faça proteção ambiental, que reduza a área agrícola e tudo mais, se colocam contrárias às novas tecnologias agrícolas para aumentar a produtividade. Uma delas é a transgenia. Então, os mesmos que estão por lado de lá, falando que querem mais preservação ambiental, também são contrários às novas tecnologias, e a transgenia é uma delas. E graças à transgenia, nós estamos colhendo uma boa safra de soja esse ano, não só aqui na região, mas no Brasil também, porque apesar de todos fazerem discursos contrários e alarmistas, e nós ainda temos pouco tempo para dizer que não houve risco nenhum, o risco foi zero, mas até agora não se provou absolutamente nada do ponto de vista científico que a soja transgênica tenha causado qualquer dano para nós aqui no Brasil e para a humanidade. Não. E hoje nós temos praticamente 90% da soja aqui transgênica. Entrou na marra. Isso é uma coisa ruim, porque nós deixamos de ganhar dinheiro, de produzir, de melhorar custos para o consumidor, por conta de que ficamos barrando tecnologias. Isso precisa ser mudado, esse pensamento precisa se modernizar um pouco. Tá certo. Rosângela Mazuadi, quais são as novidades aí? Bom, você fala novidades na moda? Exatamente. Bom, pessoal, vocês aí de casa devem estar pensando, a Rosângela não é especialista em moda. Não sou. Mas pesquisa. Pesquiso, como toda mulher, pesquiso, e sempre recebo bastante convidados falando sobre moda. Bom, para dar uma pincelada básica, Zé, o pessoal que está nos assistindo hoje aqui no Revista Eletrônica, muitas novidades virão, e nós traremos aqui no programa várias matérias falando sobre moda. Certo. Traremos convidados também. Ó, gente, o Zé Luiz, que vai fazer as perguntas sobre moda. Você entende, né, Zé? Bastante. Assim como você pro futebol. Eu entendo muito de futebol. Sei quando é gol, porque todo mundo avisa, né? Então a gente sabe. Mas tem muitas novidades aí, o pessoal que fica ligado, que agora a coleção outono e inverno, as lojas aqui de Assis, todas, como o pessoal aí de casa pode ver, já estão fazendo os desfiles, as coleções novas de outono e inverno, e nós traremos muitas novidades. Couro, calça skinny, muitas novidades mesmo, que o pessoal continua acompanhando, gente, que a gente está preparando um material bem bacana para você. Muito bem. E o Finote também já está recebendo perguntas aqui. Vamos lá. Boa tarde. Primeiro, são 17 horas e 7 minutos, ao vivo aqui na TV 10, programa Revista Eletrônica. O e-mail é o seguinte. Boa tarde, Zé Luiz. Adoro o programa Assis na TV, né? Que é o outro, viu? Você que é telespectador. Esse aqui é o Revista Eletrônica. Mas estou achando... Mas estou achando ótimo esse novo programa por causa da possibilidade de interação. Agora entendi. Gosta do Assis na TV, mas o Revista Eletrônica dá mais interatividade. E aproveitando a presença do Finote, que eu acho uma pessoa muito inteligente, olha aí, Finote, elogio a você. Obrigado. E também de um vereador, que nós já anunciamos que é o Eduardo Camargo, gostaria de saber o que eles acham do que vivem dizendo que Assis é uma cidade voltada ao agronegócio. Mas nem exposição nós temos, está assinando aqui a Ana. E aí, Finote, precisa de exposição, precisa de mais divulgação no agronegócio? Ela tem razão. E eu acho que... Eu vou tentar comentar isso, porque é uma coisa que eu também sempre clamei. Acho que você, telespectadora, está no caminho da reivindicação certa. Mas eu quero acrescentar alguma coisa aqui. Além dessas exposições que nós tínhamos, as nossas exposições de agronegócio, elas contribuíram, não podemos dizer que não contribuíram para mostrar a nossa região, divulgá-la e tudo mais. Mas nós estávamos muito mais para um evento festivo do que para um evento de negócios, de agronegócio, de ciência e tecnologia. E como nós comentamos na conversa anterior aqui, agora há pouco, as novas tecnologias precisam ser divulgadas numa região que vive de agronegócio. E nós estamos fazendo muito pouco isso.
Nós precisamos voltar com a feira, voltar com as exposições de agronegócio, mas para mostrar as novas tecnologias, para discutir as novas tecnologias, porque, insisto, nós temos muito a ganhar com isso aqui no Vale do Paranapanema. E uma das coisas que nós brigamos muito foi para trazer aqui um núcleo, uma discussão em cima de uma área que eu acho ainda muito importante, que é a área da biotecnologia. Certo. Hoje a CIS já existe aqui um curso de engenharia biotecnológica e as pessoas ficam se perguntando, mas escuta, mas está aí, mas o que já fez? Né? Muita coisa foi feita, só que na área de ciência e tecnologia as coisas demoram. Se você nunca começar, você vai ficando para trás, ao longo de 50 anos. As gerações futuras perguntam, por que não fizeram nada? Meu avô, meu pai, as pessoas lá atrás não fizeram nada. E nós perdemos, como se diz na linguagem caipira, aí, o cavalo passou encilhado e não foi montado. Então, aqui em Assis, eu acho que esse novo ciclo de retornar com as exposições, com os eventos de agronegócio, com as feiras, é necessário. Mas nós precisamos mostrar as novas tecnologias. Nós temos que inovar. Nós temos que trazer novas propostas. As novas propostas são muito arrojadas, precisam do entendimento das autoridades que vão mexer com isso, e essas pessoas precisam estar inseridas nesse contexto. Porque se ela não entender a linguagem das novas tecnologias, esses indivíduos vão continuar promovendo festa. Festa que a grande massa gosta, mas aí nós fazemos aquela história do pão e circo. Isso não é bom. Nós precisamos fazer riqueza. E riqueza para tornar as pessoas melhores. É assim que a gente faz. O caminho é esse. Bom, eu estou buscando aqui, dando sequência ao que nós fizemos ontem, a gente está buscando aqui os sites da cidade que divulgam, né, e a gente vai divulgá-los aqui nos principais destaques. No de hoje, apenas o Jornal da Segunda está falando sobre sepultamentos e, principalmente, citou ontem sobre a coreógrafa e psicóloga que são cotados para assumir a FAC. O prefeito Ricardo Pinheiro esteve aqui conosco ontem e comentou sobre isso. Essas são as principais notícias aqui do Jornal da Segunda, que traz também algumas, no seu jornal impresso, está falando sobre a batalha jurídica entre a empresa Free, né, que é, se não me engano, de Santo André, com a Prefeitura Municipal em relação aos serviços prestados na Secretaria da Educação. Esses os destaques aqui do Jornal da Segunda. Podemos colocar rapidamente aqui, 17 horas e 12 minutos, a gente pode ver aqui quais são os principais destaques do Assis City, também um outro site de notícias da cidade de Assis e região, que tem aqui a divulgação dos principais fatos. Deixa eu ver o que seria mais importante aqui, que está falando sobre a comissão apresenta aos vereadores a avaliação patrimonial do município. Seria interessante a gente destacar isso com a chegada do presidente da Câmara Municipal. E falando que o assisense vai estrear no Tonicão com Prudente, após a Federação Paulista de Futebol remanejar os grupos. 3 novos clubes entraram na disputa da segunda divisão e a Assis acabou tendo seu grupo remodelado. A Assis estreia no Tonicão, jogando contra a equipe de Prudente. Esses são alguns dos principais destaques do Assis City aqui para você. Finote, nós tivemos a troca na gestão municipal, mas do que eu consigo olhar assim de uma forma geral, talvez não está propriamente dito na mão da Prefeitura Municipal um desempenho melhor do agronegócio. Porém, o nosso prefeito atual é do partido do governador do Estado de São Paulo. Isso contribui de alguma forma na melhoria de condição? O Estado de São Paulo pode fazer alguma coisa para Assis quando se fala do agronegócio? Dá para ter alguma expectativa quanto a isso? Dá. Eu acredito nessa nova administração aí, está com bastante fôlego, bastante ânimo, e todas as administrações, quando começam, elas começam com muito mais fôlego quando terminam, porque é natural isso. Mas, porém, eu vejo assim, o agronegócio é importante para nós, como nós comentamos anteriormente. A nossa região nunca foi capaz de atrair grandes investimentos dos governos, quer estadual e quer federal. Nós não somos uma região que recebeu maciços investimentos
no desenvolvimento de áreas de tecnologias e tudo mais, né? Esse prefeito que aí está, o Ricardo, eu acredito que tenha trânsito, é uma pessoa que tem capacidade de entender essas necessidades e precisa fazer gestões, juntamente com o pessoal do CIVAP, para que possamos mostrar ao governo do Estado que é necessário investir muito mais dinheiro aqui nesta região. Nós precisamos criar um parque tecnológico aqui. Se a gente não fizer isso, nós vamos continuar demandando por tecnologia. Tecnologia é um negócio que alavanca qualquer segmento econômico. Se é agronegócio, você precisa de tecnologia hoje. Não dá para fazer mais agronegócio sem tecnologia. Até porque as técnicas de produção dentro do agronegócio, nas condições compatíveis, até do ponto de vista ambiental, conforme nós comentamos anteriormente, precisam dessas novas tecnologias. Esses bioprocessos precisam ser alavancados. Isso não tem sido objeto de grandes investimentos aqui na região. Nós temos a APTA, e eu vou falar aqui porque eu sou um empresário e não estou aqui, eu não dependo de salário do governo, né? E eu sei que as outras pessoas que estão vinculadas, às vezes, ao governo, pesquisadores e técnicos e tal, não falam porque fica deselegante falar do próprio patrão, né? Mas eu posso dizer isso. A quantidade de dinheiro que se investe na nossa pesquisa aqui, por exemplo, na APTA, na própria CAT e tudo mais, é muito pouco. O IAC não investe em grandes pesquisas aqui na região. Nós temos condições de atrair um número de pesquisadores, de pesquisas e valores de investimento muito maior. Isso é necessário, porque nós damos uma grande contribuição na alimentação da população do Estado de São Paulo e do Brasil. Então, nós precisamos mexer nisso. E eu acho que o prefeito está no momento de fazer essa reivindicação e bater o pé. Nós temos um deputado que tem algum interesse aqui na região, se dedica a algumas causas nossas, que é o Bragato, e ele precisa também ajudar nesse aspecto. Nós temos, como população, cobrar. E quando eu falo cobrar, não é fazer críticas vazias e depreciativas, não. É simplesmente falar, eu cobro e quero dar a minha contribuição também. Minha sugestão, meu ponto de vista. O prefeito me parece que é aberto, a gente tem conversado, já conversei algumas vezes com ele, e eu acho que nós vamos poder direcionar isso, e não pode demorar muito, porque se demorar muito, nós vamos passar mais um ciclo batido. Finotti, é o seguinte, eu vou pedir um intervalinho comercial, parece que nós já recebemos aí, já estamos com a visita do presidente da Câmara Municipal, Eduardo Camargo. Eu vou pedir um intervalinho para que ele possa entrar também e participar, mas bem rápido, um intervalo para que possa vir o Eduardo Camargo. E antes eu vou te adiantar uma pergunta aqui, um e-mail que está chegando. Aliás, está dizendo o seguinte: Oi Zé, parabéns pelo programa, obrigado. Gostaria de saber o que vocês acham de como está a Assis em relação a outras regiões do estado de São Paulo em termos de qualidade na colheita de grãos. Abraço do Carlos. Tá certo. A gente está dizendo aqui que nós não estamos colocando a produção está dizendo que nós não estamos colocando o sobrenome em respeito aos telespectadores. Aqueles que quiserem, coloque o sobrenome que a gente vai ler aqui, mas se não, a gente cita só o primeiro nome. Então, daqui a pouquinho, depois do intervalo, e eu vou perguntar para você também outras coisas do agronegócio, muito importante, a cidade de Assis vive, sim, voltada também ao agronegócio, e é importante a gente prestigiar e muito. Vamos lá, pode ser um intervalinho comercial? Vamos ao intervalo e voltamos já com Revista Eletrônica ao vivo na TV 10. TV 10, o melhor para você. Em uma viagem qualquer eu me lembro da melhor companhia. Sempre preocupada com o bem-estar de nossos passageiros, a Andorinha renova sua frota com a chegada dos novos carros Super Soft. Ônibus equipados com poltronas super macias, TVs LCD, tomadas para carregadores e celular e mais. Todos os veículos com Wi-Fi a bordo, garantindo a você mais conforto e comodidade na hora de viajar. Viaje com uma empresa moderna, segura e preocupada com o seu bem-estar. Andorinha, há 65 anos, a melhor companhia para uma boa viagem. TV 10 Shopping. As melhores ofertas, as novidades da moda. Você encontra no TV 10 Shopping. Aqui na sua TV 10. O melhor para você. Você tem mais um motivo para experimentar o sabor que está conquistando o Brasil. Conte Cola, agora com selo internacional de qualidade.
Surpreenda-se. Conte Cola é o que há. TV 10, o melhor para você. Muito bem, já estamos aqui num bate-papo, participando ao vivo aqui o presidente da Câmara Municipal de Assis, Eduardo Camargo Neto, dentista, radialista, empresário. Camarguinho, muito obrigado pela sua participação nesse programa Revista Eletrônica, citando que nós estamos aqui procurando responder aos nossos telespectadores os seus anseios. Obrigado por participar no programa de hoje. Eu agradeço, obrigado a você pela participação. Finote, um companheiro, grande amigo. E parabéns, porque eu estava acompanhando ali no outro estúdio já, esse interagir, né, com as pessoas que estão assistindo, isso é muito importante. Essa coisa real, ao vivo, da pessoa poder estar aí participando e às vezes questionando com relação a alguns problemas que ela tem dúvida, né? Mas parabéns a você, Finotão, vamos aí, hein? Nós temos que trazer essa biotecnologia para Assis de qualquer jeito, fazer isso virar. O presidente da Câmara está aqui agora, nós vamos já saber. Bom, deixa eu primeiro completar aqui meu raciocínio. Eu vou mais uma vez dizer a você que está nos assistindo ao vivo, agora 17 horas e 20 minutos, desta terça-feira, e para você que está assistindo à noite, obviamente, o reprise. Você mande as suas mensagens falando sobre o programa Revista Eletrônica, aí você está vendo, TV10 de Assis, tv10assis@gmail.com, frase criativa, nós vamos escolher aqui em comum acordo uma frase, hoje já vai para a final, que é no último dia do mês, para ganhar um tablet que a TV10 está dando aos assinantes do Revista Eletrônica, tá certo? Pode mandar o seu e-mail, mas deixa eu cumprir aqui minha obrigação, porque eu disse antes do intervalo que o Finote estaria respondendo, antes do Camarguinho falar sobre a Câmara Municipal, aliás, daqui a pouco tem que, Finote, contratar colchão, cama, porque está indo até 2, 3 horas da manhã. Pelo menos um lanche, né? Sinal que ideias estão sendo discutidas. Melhorou lá. Bom, aqui já tem, deixa eu voltar aqui a pergunta. A pergunta foi a seguinte, o Carlos está perguntando, está parabenizando o programa, enfim, gostaria de saber o que vocês acham de como Assis está em relação a outras regiões do estado em termos de qualidade na colheita de grãos. Bom, se eu entendi bem, são duas vertentes aí técnicas. Primeiro, questão da qualidade do grão que está sendo colhido, do ponto de vista de perdas, desde das perdas que você pode ter a nível de lavoura, com relação ao nível de grãos e suas importâncias, a qualidade que ele tem na sua composição, e isso eu acho que a Assis melhorou bastante. A nossa região está, comparativamente a outras regiões, já não deixando muito a desejar. Isso significa que nós estamos tendo uma perda muito menor na roça, nós estamos tendo uma qualidade de colheita melhor, e nós estamos, aí entra numa outra seara, que é a qualidade desse grão com relação à armazenagem. Quer dizer, esse grão tem quanto de ardido, a nossa colheita é rápida o suficiente para a qualidade não ficar comprometida, enfim, e isso melhorou muito. Nós estamos agora militando num outro segmento quando se fala em qualidade, e aí a coisa é muito mais séria. Dentro de poucos anos, aí para frente, e por isso eu me falei de tecnologia lá atrás, nos dois outros momentos, porque nos próximos 5 a 10 anos, a legislação já está andando, só que existe um prazo para que nós possamos introduzi-la, mas os nossos grãos aqui no Brasil, e a nossa região ainda deixa a desejar quanto a isso, é questão da qualidade do ponto de vista nutricional. Nós não estamos avaliando isso. E isso depende de tecnologia, de melhoramento genético, de adubação, de opções climáticas, de momentos de plantio e de colheita. Então, você precisa de grãos com qualidade nutricional melhor do que a que nós estamos tendo hoje. Vamos dizer, nível de proteína, qualidade de proteína, que tipo de produto você quer no teu grão. Você quer um milho com um determinado tipo de amido que possa reagir para a produção de fécula, amido que vai dar uma produção de cola melhor, que vai produzir papel de qualidade melhor, enfim.
E isso depende de tecnologia. As pessoas pensam que não, mas o milho tem mais ou menos 100 subprodutos, são moléculas que você vai... E isso começa lá na lavoura. Para você, por exemplo, eu não vou citar o nome de uma marca comercial aqui, porque não seria muito elegante isso, mas existe um produto que nós consumimos em casa, muito conhecido com um nome aí, que se faz manjar, pudim, essas coisas, e ele depende de um amido específico de variedades de milho que é geneticamente produzido para isso. Se você não tiver, e essa empresa é uma empresa americana que ela domina praticamente o mundo, porque ela tem o domínio genético desse tipo de amido. Certo. Então, a outra faceta, para responder a pergunta do Carlos, da qualidade de grãos, é que me preocupa, e aí não é a nossa região, e as outras regiões do Brasil estão mais ou menos atrasadas no mesmo nível. Tá. As micotoxinas serão patrulhadas de forma muito detalhada. Hoje, eu tive uma conversa com alguém da diretoria de uma grande multinacional que já está preocupado, porque eles estão levando para um laboratório deles na Suíça para fazer análise das micotoxinas de todos os produtos que nós produzimos aqui no Brasil e também que eles compram outras matérias-primas no mundo. Então a nossa região precisa evoluir em termos de qualidade de grão, porque nós temos hoje alguns grãos colhidos aqui na região e no Brasil também, que se submetido ao rigor dessas micotoxinas, já certamente não terão aprovação e nós vamos começar a ter carga devolvida. Em 2008, quando teve aquele boom da soja, o preço da soja, que foi 2008, nós tivemos alguns navios de soja que começaram a ser devolvidos por questão de contaminação e o preço começou a cair. Entendi. Então isso precisa ser administrado. Então a nossa região vai aprender ainda a lidar com isso. E olha, Carlos, você que mandou o e-mail, nós precisamos aprender bastante, porque há muito rigor a nível internacional para se colocar na mesa. Então nós vamos ter que aprender e lidar com microbiologia, e isso chama-se biotecnologia. Bom, nós sabemos da qualidade do Moinho Nacional. E a fã aqui está falando, olha. Oi, Zé Luiz, como sou sua fã da TV, já faz muitos anos, obrigado. A do placar eletrônico e a época do basquete de ganhar brindes. Já que o proprietário do Moinho Nacional está aí, será que ele não pode presentear algum telespectador? Adoro as massas do Moinho, elas são maravilhosas. Obrigado, Fátima. Já está o reconhecimento, né? Bom, boa telespectadora, né? Essa aí vai ganhar dinheiro com certeza logo. Com certeza. O Moinho tem prazer de fazer isso. A gente até apresentei algumas clientes, algumas pessoas e nós não fazemos isso muito extensivamente porque os nossos produtos estão nos supermercados, alguns supermercados já hoje. Mas combino aqui com o Zé Luiz que a gente vai mandar uma caixa de biscoitos integrais surtidos aqui e você vai poder sortear aí para os seus telespectadores integrais, porque nós somos uma empresa que estamos hoje ainda pagando um preço um pouco alto, a gente deixa de ganhar às vezes, de abocanhar algum segmento do mercado, porque nós estamos investindo na ideia de produzir produtos integrais que são muito mais saudáveis e são mais difíceis de serem feitos, confeccionados, para ajustar sabores e tudo mais, porque as tecnologias são ainda pouco desenvolvidas. Mas nós já evoluímos nisso e ela, como consumidora do nosso macarrão integral, ela sabe que quem come esses integrais, esse macarrão integral nosso, esse biscoito integral nosso, certamente é mais feliz, porque não só porque é integral, porque terá uma saúde melhor e porque os integrais têm mais triptofano, e triptofano é um precursor de serotonina que deixa as pessoas felizes. Então, continuem consumindo os integrais. Tá certo? Gostou aí da exposição? Aliás, viu, Camarguinho? Quem tiver uma reunião, tem um bate-papo com o Finotti, eu recomendo que marque mais para o final da tarde, porque lá o cafezinho do final da tarde e os biscoitos integrais lá do Moinho Nacional, vale a pena ficar a tarde toda batendo papo. Vou dar uma passada lá, hein, Finotti? Já está combinado. Inclusive, sou cliente do macarrão. Macarrão muito bom, muito gostoso. Bom, presidente, agora vamos falar sobre Câmara Municipal. Eu me recordo que assim que o senhor assumiu lá como presidente, nós estivemos aqui, batemos um papo sobre a situação do município, preocupações, enfim. E prevíamos que nós teríamos aí uma Câmara mais, digamos, até pelo número de vereadores, de representantes do povo, mais discutível, digamos assim.
está sendo comprovado isso. As sessões estão indo até a madrugada e a gente vê que há realmente uma preocupação dos vereadores e da Câmara em se discutir cada um dos assuntos que o município precisa discutir. Como é que você avalia esse começo? Como é que você vê essa mudança de 10 para 15? O que é que está ajudando e como está a Câmara Municipal hoje, na sua opinião? Olha, nós tivemos uma mudança muito grande, né? Além do número de vereadores, de 10 pulamos para 15 vereadores, todos envolvidos com os problemas da cidade. Nós não temos hoje nenhum vereador que está sentado sem fazer nada. O vereador está correndo atrás dos problemas, está fazendo reuniões, está visitando secretarias, está apresentando requerimentos, marcando reuniões, convocando os secretários para estar falando, para estar conversando, participando de reuniões com o prefeito, que isso desde o nosso início, no nosso mandato como presidente da Câmara, nós preconizamos que iríamos atrás do Poder Executivo e que estaríamos estabelecendo um canal de entrosamento, né? Não só com o prefeito, com a vice-prefeita, mas também com os secretários. E que pelo menos uma vez por mês nós estaríamos nos reunindo com o prefeito, com os secretários e discutindo os assuntos pertinentes à população, aqueles que mais estão atrapalhando o andamento da nossa cidade. Ontem, por exemplo, na sessão da Câmara, nós tivemos a participação importante de um grupo de skatistas. O anseio desta classe de skatistas é grande com relação à conquista de uma pista. Já foi uma promessa já de 5, 6 anos e que acredito eu que irá se concretizar neste ano de 2013. Em seguida, nós tivemos a participação do Departamento de Trânsito, através do Leonardo Godoy, que atendeu uma sugestão do vereador Paulo Mattioli de estar lá participando da sessão da Câmara e trazendo esclarecimentos com relação a um grupo de pessoas que moram e também têm estabelecimentos comerciais na Avenida Rui Barbosa e que está descontente com a mudança de mão única da Rui Barbosa. Discutimos isso, inclusive, ontem aqui com o prefeito Ricardo Pinheiro, falando, e recebemos e-mails aqui, e ele respondeu todos aqui ao vivo no Revista. E na sessão retrasada foi a participação dos comerciantes. Eles foram, inclusive tivemos até a participação de uma irmã lá do Colégio Santa Maria, que falou da dificuldade que é o acesso à escola, e principalmente da travessia da Rui Barbosa, em virtude das crianças terem que acompanhar os seus pais e às vezes não tendo local do lado da escola, tem que parar do outro lado da calçada, do outro lado da rua, e nós não temos ali um redutor de velocidade compatível com a velocidade que os carros desempenham naquela região. E logo em seguida, ontem, a participação do Leonardo Godoy, nós sugerimos que ele se reunisse com um grupo de empresários, de comerciantes da Avenida Rui Barbosa, lá na Câmara Municipal mesmo, e durante o tocar da sessão, eles tiveram a oportunidade de estar conversando, e nós vamos levar esse assunto para as outras sessões e também para uma reunião na próxima terça-feira. Há alguma opinião formada já dos vereadores em relação a essa possível volta do sentido duplo, pelo menos do HD até a Europizza, que a reivindicação é essa? Inclusive ontem o prefeito, como eu disse, o prefeito respondeu aqui os e-mails falando do Colégio de Santa Maria, falando dos empresários, falando de possíveis prejuízos. O prefeito dizia o seguinte, que não pode defender, de repente, alguns em função de prejudicar o sistema todo que foi modificado. Qual a opinião da Câmara, principalmente dos vereadores, sobre isso? A Câmara, eu vejo que está bem dividida com relação a esse assunto, né? Por isso é que nós estamos buscando aí informações de que forma foi feito essa mudança e como foi feito. Eu acho que ali nesse trecho, né, da Avenida Rui Barbosa, os veículos realmente circulam numa velocidade alta. Existia todo um planejamento de alguns outros investimentos que seriam feitos naquele local, como o redutor de velocidade, né, alguns locais com semáforos para pedestres, principalmente em locais onde há mais movimento, que é ali no local próximo ao hospital, próximo ao colégio, e também, José Luiz, com relação a alguns radares que seriam instalados também entre o Onyx Hotel e o Europizza. Então, nós estamos ainda buscando informações. Ontem nós tivemos lá alguns dados da polícia, do Corpo de Bombeiros, com relação à diminuição do número de acidentes. Alguns questionam, mas agora é uma mão só, teria realmente que reduzir. Então, eu acho que os vereadores ainda estão aí
querendo mais dados, querendo mais subsídios para poder aí formar uma opinião com relação à volta ou não da Rui Barbosa em mão dupla. Bom, deixa eu abrir aqui também, porque eu queria abordar esse tema ainda hoje. Quando a gente fala da cidade, eu acho que de uma forma geral a gente pode debater isso aqui também, que é em relação a um grave problema que o senhor deve perfeitamente ter conhecimento, foi secretário de saúde, sabe o problema que é. Eu convidei hoje alguém da Secretaria de Saúde, da Vigilância Epidemiológica, para vir falar sobre a dengue, que está alertando há muito tempo que pode, de uma hora para outra, né, a situação se complicar. E eu tenho aqui alguns números da cidade de Assis, 2013. Foram notificados 349 pessoas, negativos 105, isso os dados agora da Secretaria de Saúde que me enviou o e-mail. Positivos autóctone, 93, e os importados, 23 pessoas confirmadas. Aguardando resultados, 128 pessoas. Aqui a Secretaria diz que está tomando todos os cuidados, pedindo a colaboração da população, mas, e está assinando aqui a Nilsa Leite, que é enfermeira da Vigilância. O senhor, com a sua experiência, com o seu conhecimento, o número não está muito alto, não está perigoso? Nós estamos caminhando para uma epidemia, né? Nós tivemos esse exemplo no ano de 2010, que nós tivemos praticamente quase 1.000 casos de dengue aqui no município de Assis. Tivemos alguns avanços com relação à equipe. Antes nós tínhamos equipes que elas se desfaziam de 2 em 2 anos, porque eram funcionários que eram contratados através de processo seletivo. Vencendo esse prazo, não tínhamos mais condições na secretaria de ficar com o funcionário e eles eram praticamente demitidos da sua função. Então era muito desanimador, principalmente para os coordenadores. Por quê? Porque se treinava todo esse pessoal para poder fazer toda essa busca com relação ao mosquito, à larva do mosquito, e depois de 2 anos essas pessoas saíam e entravam um novo grupo e teria que se treinar tudo novamente. Então, na minha época, nós conseguimos pelo menos realizar um processo, um concurso público, onde nós conseguimos, através desse concurso, efetivar esses agentes de endemias que estão trabalhando hoje junto à Vigilância Epidemiológica do município de Assis. Eles desenvolvem um trabalho muito importante. Nós sabemos, porque somos moradores e somos visitados constantemente, principalmente em locais onde há um grande risco de infestação do mosquito, e existe a parte da coordenadoria que trabalha muito bem, mas é uma coisa que também tem que ter a parte do cidadão. O cidadão também tem que cooperar com relação à prevenção da dengue, para que isso não se alastre de forma com o que está acontecendo, não só no município de Assis, mas nós temos outros exemplos, como Bauru, São José do Rio Preto e outras cidades que já estão enfrentando uma epidemia violenta. Mas nós temos uma equipe boa, nós temos um trabalho bem feito pela Vigilância Epidemiológica, pela Secretaria da Saúde. É claro que quanto mais se divulgar, melhor é. E quanto mais se conscientizar as pessoas do perigo, principalmente da dengue hemorrágica, que há uma suspeita de um caso já na cidade de Assis, e isso fica mais alarmante ainda para que a população tome mais precaução e se previna cada vez mais, ajudando a equipe e a secretaria. Agora, Finotti, a gente já falou tantas vezes aqui nas nossas entrevistas sobre como resolver os problemas de uma forma geral, e a gente acaba sempre concluindo que é na educação, porque a dengue é resultado também, não é só o poder público que precisa ter mais atividades, ter mais ações, mas principalmente a população tem que ter um pouquinho mais de educação, de uma forma, quando eu falo educação, é se preparar para que não propicie exatamente, né, determinadas situações que beneficiam a chegada do mosquito, da dengue. Educação, mais uma vez, é a solução de tudo, Finotti? Então, eu vou até participar dessa conversa agora, aproveitar que o Eduardo está aqui. Eu já conversei isso com o Eduardo, acho que em outras oportunidades, até quando ele era secretário, e eu vou dar uma opinião aqui, não, obviamente que eu não tenho nenhum conhecimento da área médica, mas eu não sou um leigo em entomologia. Tá. A minha formação me diz que eu posso fazer algum raciocínio a esse respeito. E eu acho que a dengue, ela passa por 2 caminhos. O entomológico, que é, para os leigos aí que estão nos ouvindo, que é a parte de controlar o mosquito, o inseto. Isso é uma parte da entomologia. A parte médica,
que é a parte da doença efetivamente, porque o mosquito não é o problema é a transmissão, né? O micro-organismo é o vírus que ele transmite. Então, eu acho que isso precisa alguém cuidar, mas eu acho que aí vale um raciocínio, e que você falou. Primeiro, nós precisamos fazer algum projeto de educar o nosso povo. E quando a gente começa a punir, fica difícil de você educar as pessoas. Eu não creio em punição. A Como punição solução. é a última coisa que você tem que fazer. Você precisa educar. Talvez a Câmara possa, neste momento, e o Executivo, criar um modelo de algum projeto educativo em escolas, em clubes de serviço, na mídia. Isso não pode durar um mês. Esse processo de reeducar, ele dura mais. Eu vou dar um exemplo da questão do cigarro. As pessoas têm uma punição, ninguém multa o sujeito aqui, assim, nunca vi alguém ser multado. Mas a população criou, e a mídia foi muito importante para isso, e nós reeducamos a população de tal forma que hoje raramente você vê alguém insistir em fumar dentro de um ambiente fechado. Por quê? Porque o fumante passou a ser um sujeito indesejado e inconveniente socialmente se ele fizer isso. Então, eu acho que no caso da dengue, nós vamos ter que fazer isso. O outro lado é o entomológico. O entomológico eu vou dar palpite. Eu entendo o seguinte, não se investiu, volto naquela história, o Brasil não investiu, investe para fazer controle, mas não investe em pesquisa. O controle, quando eu falo, é para ir lá virar pneu. Aí o mosquito já está lá, O que dá para fazer do ponto de vista entomológico? Financiar instituições de pesquisa, através de processos biotecnológicos, produzir, uma das tecnologias, produzir machos estéreis, e que fossem criados em laboratório, e que você fosse soltando esses mosquitos no ambiente, e que eles fossem esterilizando as proles. Isso é um caminho. Tá? Outro caminho é pulverizar preventivamente. Eu tenho um pouco de dúvida disso. Eu vou dar um dado aqui, doutor Eduardo. Observe aqui uma coisa. A cidade de Assis, eu estou aqui há 30 anos em Assis. Aqui a gente tinha tanta borboleta no verão. Hoje, se você for na cidade, nos nossos jardins, nas nossas casas, quase você não vê essas borboletas. Porque nós estamos pulverizando tanto para controlar os mosquitos. E precisa fazer essa pulverização, porque senão nós vamos ter 1.000, 2.000, 3.000 casos de dengue. Mas nós vamos ter que investir em tecnologia, em melhoramento de defesas biotecnológicas, para que a gente pare um pouco essas pulverizações, porque nós estamos fazendo um desequilíbrio. E esses desequilíbrios não são bons do ponto de vista ambiental. Então, entomologicamente, existem saídas. O Brasil não é Assis que não investiu. O governo brasileiro, dos últimos 20 anos, não se investiu para controlar a dengue. Então, é preciso que todos nós façamos nossa meia-culpa. Nós vamos ter que pensar nisso e forçar o governo a investir nessa área. Muito bem. Doutor Eduardo, deixa eu ver aqui. Que está chegando aqui para o senhor dar opinião. Deixa eu ver. Bom, o problema de ler o e-mail ao vivo também, pode ser que tenha alguma coisa aqui no meio que eu tenho que parar, mas eu vou tentar ler aqui sem problema. Oi Zé, parabéns pelo programa Revista Eletrônica, que permite a gente interagir com os convidados. Também quero dar parabéns pelo trabalho do vereador Camarguinho. Falando do Colégio Santa Maria, existe alguma lei em relação ao barulho próximo a hospitais? No caso, o colégio faz festas até com caminhão do tipo trio elétrico, e minha mãe estava internada na Santa Casa e era um sofrimento o barulho que foi até às 11 da noite. Eu já tinha ouvido falar disso, mas pude viver na pele. Tem alguma coisa que pode ser feita? Afinal, ali fica o Hospital Regional e o Santa Maria. Obrigado, Ana Maria. Existe uma lei, né? Uma lei até estadual, que prevê que não se pode haver barulho após um determinado horário, numa distância de mais ou menos 100 metros de locais como este hospital. Tá. Esporadicamente, nós sabemos que existem algumas promoções que são feitas na Praça da Mocidade, agora no colégio, como eu estou sabendo neste momento, né? Que necessitam de uma autorização por parte do poder público para que isso aconteça, principalmente por ser próximo ao hospital e por
ter um equipamento de som onde será usado, dependendo do horário, extrapolar esse horário que prevê a lei, que é 22 horas. Certo. Mas existe sim, Ana Maria, uma lei, né, que as pessoas que infringirem essa lei, elas poderão ser multadas, porque pode ser acionada a polícia militar, que vai com um aparelho de medição, faz a medição, e se for constatado que está acima do normal para o local, ou até mesmo outro local após as 22 horas, existe uma infração por parte da polícia com relação a esse abuso de som. Isso está sendo fiscalizado, inclusive, nas avenidas de Assis. Nós temos aí a polícia fiscalizando, várias pessoas... maravilhosos carros de som. Justamente. As pessoas abrem nos postos. Fica mais caro o equipamento que o carro, mas ele põe lá. Mas põe. Inclusive, nós, vereadores, somos procurados, às vezes, por munícipes que acabam sendo multados em virtude do som alto, né? Para ver se há possibilidade de um recurso, de alguma outra coisa. Vereador, vamos falar de uma coisa polêmica agora, aproveitar a sua presença. Tem bastante coisa polêmica. Pois é. Eu fiquei muito contente com a visita do prefeito ontem, porque nós pudemos, de uma forma muito tranquila, perguntar sobre todos os assuntos, e ele respondeu aqui todos os assuntos, até porque essa é a função da imprensa. O senhor também é um comunicador e é empresário de comunicação, sabe que o grande negócio da imprensa é discutir com a população os problemas. E 2 pontos que eu acho importantes, que eu gostaria que o senhor falasse. Logo no começo da gestão, havia, digamos assim, um movimento para que se resolvesse um passado. Olha, por que está devendo? Por que ficou saldo? Por que tem problema? O que aconteceu? E houve realmente um movimento para que isso fosse, digamos assim, feita uma auditoria. E aí, por outro lado, as pessoas estavam preocupadas, logo no primeiro mês da gestão Ricardo Pinheiro, das soluções dos problemas que a cidade tinha. Então, essa é a pergunta. O que hoje está pesando mais? É procurar responder o passado ou trabalhar daqui em diante soluções para a cidade de Assis? O que a Câmara sente mais que é o anseio da população, vereador? Eu acho que estão tendo várias correntes, né? Certo. Dos diversos segmentos para poder trabalhar nesses 2 sentidos. Tá. Ontem, na sessão da Câmara Municipal, foi criada uma comissão de assuntos relevantes com 4 vereadores que vai apurar as contas da administração do ex-prefeito Ezio Spera neste segundo mandato. Acho uma coisa muito difícil e muito complexa. Nós temos já preliminarmente registrada em uma entrevista a fala do prefeito Ricardo Pinheiro com relação a uma dívida já com valores parciais em torno de 26 milhões de reais. Certo. É notório e claro, né, que nós ficamos aí sem a folha de pagamento dos funcionários públicos municipais, que girou em torno de 5 milhões e meio, que o prefeito não deixou dinheiro em caixa para poder fazer o pagamento. E também uma outra coisa muito polêmica, que é uma dívida que vai girar em torno de mais ou menos uns 10 milhões, Previdência. Que é a Previdência Municipal. Então, totalizando esses 2 montantes, nós já temos um déficit de 15 milhões e meio de reais. Certo. Existem outros que são contas a pagar, que o Ricardo está lá também com uma comissão que foi nomeada através de um decreto para poder avaliar todas esses não pagamentos, né, que não aconteceram por parte da Prefeitura na administração passada. Além disso, nós temos o Tribunal de Contas, que vai avaliar todas as contas. Nós recebemos recentemente na Câmara Municipal as contas do ano de 2010, com o parecer favorável do Tribunal para que se aprove as contas, com as suas ressalvas, é claro, e também com as justificativas do Poder Executivo. E Ministério Público, né? E a própria Prefeitura que está avaliando. Agora, certo, nós não podemos, isso é muito importante, os vereadores não podem deixar, né, de saber, e todos são conscientes disso, que a cidade está enfrentando vários problemas. A cidade teve, no meu ponto de vista, um crescimento desorganizado em vários segmentos, tanto é o Parque Colinas está lá feito, só que não tem uma estrutura de escola, não tem uma estrutura de um atendimento médico para poder favorecer a população. E também com alguns problemas estruturais, né, de construção por parte da empreiteira que realizou a obra.
Então, eu acho que são vários os problemas que a administração está enfrentando e que os vereadores têm que ajudar para que se resolva. Problema do pronto-socorro. Fui almoçar hoje, estava saindo do almoço, fui chamado por uma pessoa, olha, eu estou preocupado, minha mãe está lá no pronto-socorro e recebi um telefonema que estão aí judiando da minha mãe. A gente sabe como é que trabalha o pessoal do pronto-socorro, né? Eu tive a oportunidade de conviver. É um local difícil, é um local de muito estresse, né? Em virtude dos pacientes que ali chegam. Chegam pacientes politraumatizados, pacientes com infarto do miocárdio, pacientes com acidentes vasculares, pacientes acidentados, pacientes com dengue, com suspeita de dengue, com suspeita de febre maculosa, com suspeita de gripe suína, daquela vez que eu peguei também, infelizmente, uma epidemia aqui na cidade de Assis. Então é um local estressante, um local pequeno, inadequado, e nós precisamos ajudar o prefeito, ajudar a administração, para que se coloque em prática outras alternativas para melhorar essa situação para a população. Então, eu acho que a gente tem que dividir agora. É claro que a Câmara também tem que dar um respaldo para que seja apurado essas condições que foram deixadas à Prefeitura, mas também não pode deixar de ajudar a administração a buscar alternativas e soluções para a melhoria da qualidade de vida da população. Outro tema polêmico, também citado aqui ontem com o prefeito, e eu tenho certeza que vocês devem estar discutindo sobre IPTU. Eu citei ao prefeito, inclusive o exemplo de Marília. Todos nós sabemos que o problema é que os dados, os registros, antes do geoprocessamento, se a gente for analisar, muito provavelmente, eles eram diretamente relacionados aos próprios proprietários que davam os dados, que apresentavam projetos. O geoprocessamento agora está identificando se é realidade ou se alguma coisa está errada. Consequentemente, com o geoprocessamento, com esse trabalho que é feito, mudou toda aquela situação em relação ao pagamento do IPTU, os valores a serem cobrados. Agora vem a pergunta. Eu perguntei ao prefeito, as pessoas estão dizendo sobre o aumento. Está havendo um aumento real no IPTU ou, na verdade, está se apurando isso que eu estou dizendo? Se aquelas residências, comércios, enfim, as construções estão com os dados corretos na Prefeitura. Como é que está isso? A população, a gente percebe que está preocupada em relação ao que vai pagar de IPTU. Como os vereadores estão apurando e acompanhando isso? Nós, por exemplo, eu não fui procurado por nenhum munícipe ainda que recebeu um carnê abusivo com relação ao imposto praticado neste ano de 2013. Certo. Existe sim a possibilidade da Prefeitura estar fazendo uma reavaliação da planta genérica, que isso é normal em todos os municípios, para que nós tenhamos aí os dados reais da atual situação dos imóveis no município. Certo. Nós temos alguns municípios, por exemplo, que houve a intervenção da Receita Federal e da Polícia Federal com relação a grandes empreendimentos e que estavam todos desatualizados, ou pelo menos não se havia pago aquele imposto devido à Prefeitura, e isso gerou um problema muito sério para os proprietários e para a Prefeitura, principalmente na cidade de Bauru. Então, para que isso não aconteça, creio eu que o prefeito esteja tomando essas medidas necessárias para poder estar adequando a Prefeitura ao momento real que ele está administrando. E é claro que se tem que investir nisso. Todas as cidades, todos os municípios realizam esse tipo de investimento. Você tem uma noção clara de como é que estão os imóveis na nossa cidade. A cidade cresceu bastante. Hoje o mercado imobiliário em Assis é um dos principais mercados, né? Tanto é que materiais de construção, terrenos, ontem nós recebemos na Câmara Municipal um empresário que está negociando uma área para mais construção de casas aqui no nosso município, e isso é gratificante, né? O mercado está aumentando, o mercado está crescendo e precisa organizar o crescimento desse mercado. Eu acho que essa revalorização, né, talvez com ou não aumento de IPTU, faz parte da administração para que tenha os conhecimentos necessários de como é que está a situação. Finotti. Bom, eu vou falar como munícipe aqui, né? Primeiro, eu acho que Assis realmente padece do quadro anterior que você fez a consideração do que a cidade cresceu desordenadamente. Você vai falar. O município realmente padece de planejamento. Eu nunca vi um planejamento
é capaz de pensar o município para os próximos 30 anos. Isso é preciso fazer. Então, talvez seja uma grande oportunidade da Câmara Municipal, nesse momento. Eu não sei se você enxerga nos demais companheiros de Câmara Municipal a disposição de, juntamente com o Executivo, com o Prefeito, montarem um processo técnico de planejar o município e a cidade para os próximos 30 anos, do ponto de vista de logístico, infraestrutura. O município de Assis hoje vai começar a enfrentar um problema que não tem terrenos públicos para crescer nos seus interesses públicos. E uma outra coisa que eu queria fazer uma observação, você como presidente da Câmara, não sei se isso... Eu sempre me impliquei que nós temos ainda aqui muita especulação imobiliária. Essa especulação imobiliária prejudica o desenvolvimento da cidade e do município. Então, talvez nós criarmos aqui um mecanismo de tributação, de impostos sobre patrimônio aqui, o IPTU, que eles chamam, que pudesse ser estimulante para o indivíduo que tem um terreno e fica só especulando com isso, dentro de uma área em que já tem água, esgoto, toda a infraestrutura, tudo que o poder público tinha que investir, investiu, telefone, energia, tudo. E aí, essas áreas ficam sendo objeto de especulação. E a cidade, entendi, a população fica sendo punida. Alguém que quer construir sua casa vai lá numa periferia, cria-se um bairro novo com uma porção de infraestrutura que você tem que fazer escola, igreja, farmácia, pronto-socorro, energia, asfalto, esgoto, tratamento de esgoto, enfim, tudo isso, segurança pública, iluminação pública, enfim. Isso demanda muito investimento, enquanto que alguém está especulando dentro de uma área já com todas essas coisas. Então, se o serviço, se o sistema de cobrar tributos, me parece que tem uma cidade no Mato Grosso, eu conversei com o vereador esses dias, aí ele já foi atrás disso. Tem uma cidade no Mato Grosso aí que já fez isso e deu resultado. Então, se nós conseguíssemos, não fazer isso de forma também a desestimular, mas de estimular esse investimento, construção e tudo mais, eu acho que nós teríamos condição de melhorar isso, tributar menos, o IPTU poderia ser menos para quem tem sua casa construída, ele precisaria ter uma alíquota pensada em cima do valor do imóvel, mas muito mais voltada para o valor da renda do imóvel, porque se o indivíduo tem uma casa, ele aluga por R$1.000 de receita, eu acho que o IPTU tem que ser pensado em cima do valor do rendimento daquele imóvel, né? Porque certo, é aquilo que vai... tem algumas cidades que eu vi por aí, que hoje tem alguns IPTUs que come 30%, 40% do rendimento do imóvel. Aí o sujeito fica numa situação complicada também, né? Então isso precisa ser pensado. O Finotti tocou num assunto muito importante, essa questão da falta de terrenos públicos para investimento da própria prefeitura, do próprio poder público. Soubemos que foram vários terrenos leiloados, né? A prefeitura dispõe de um mínimo de locais e às vezes até impróprios para uma construção de grande porte que venha a ser um posto de saúde ou uma escola. Nós vamos ter um problema sério, que o Ricardo já comprou essa ideia, recentemente esteve em São Paulo, eu acho que foi uma reunião muito proveitosa, inclusive acompanhado do deputado Mauro Bragato e também dos vereadores do PSDB, o Alcides Coelho e o Tiago Hernandes, da qual já ficou acertado, né, a vinda da FATEC aqui para o nosso município. E a superintendente lá, a doutora Laura, justamente, ela disse ao prefeito, aos vereadores e ao deputado que a FATEC será liberada para a cidade. Só que a cidade, em contrapartida, vai ter que fornecer um prédio, um local, para poder adaptar esses cursos técnicos que a FATEC tem e que serão muito importantes, não para a cidade de Assis, mas nem para a região. Onde acomodar? Emergencialmente, nós vamos ter que procurar um prédio, ajudar o prefeito, né? Ou mesmo até em regime de urgência, quem sabe construir um prédio rapidamente para poder acomodar. Mas é uma coisa que nós, em hipótese alguma, podemos perder. Já perdemos essa oportunidade no passado e agora, de forma alguma, nós podemos deixar que a FATEC vá embora e nós não consigamos esse grande empreendimento para a cidade de Assis. Bom, eu acho que deve ser consenso, e eu acho que eu não vou falar nenhuma bobagem,
A gente vive falando em desenvolvimento, mas o desenvolvimento sem o investimento na educação, um bom distrito industrial e capacitação de pessoas que possam trabalhar para essas empresas que viriam para cá, não tem solução, né, Finotti? Bom, acho que nós falamos aí, precisamos educar o povo para controlar a dengue, para não ter problema no trânsito. Temos um curso de biotecnologia que poderia estar sendo usado justamente na questão do controle da dengue. Vocês estavam falando do trânsito, eu acho que Assis, eu não sou favorável a fazer retrocessos. Eu acho que o trânsito era pior do que é. E eu acho que nós precisamos agora melhorar o que foi feito. Entendo que nós vamos educar as pessoas no trânsito aqui em Assis ainda. Tem muita gente mal educada no trânsito aqui, não respeita ninguém, não respeita... E, aliás, uma coisa que é bom que se diga aqui no ar, eu vou falar isso porque, como eu não tenho problema político, eu vou falar de coração aberto. 77 mil veículos rodando entre motos e carros. A cidade, isso, 77 90 e poucos mil habitantes. A educação do motorista é ruim e o pior, do pedestre também. Porque tem pedestre aqui que entende que só o motorista precisa respeitar o pedestre. Não, o pedestre também precisa entender e respeitar a lei de trânsito. É comum você estar atravessando aqui, eu chego ali, tem um farol ali no Banco do Brasil, na esquina do Banco do Brasil, na Rua Barbosa, eu chego lá e religiosamente espero abrir o farol para eu passar. Outras pessoas também, mas sempre tem um esperto que atravessa ali sem esperar. Então, o dia que ele for atropelado, os motociclistas não respeitam o trânsito, são os piores em termos de comportamento. Precisa reeducar essa pessoa. Não é que as pessoas são ruins, elas são mal educadas. Bom, eu estou acessando também aqui a página da TV10 no Facebook, você pode participar. A gente está contando também, as pessoas que mandarem as frases aqui para o Facebook estão concorrendo também ao tablet no final do mês. Você pode participar, TV10 de Assis, entre lá no Face e acompanhe conosco. Está dizendo aqui, aliás, foi muito bem divulgado, que o programa Revista Eletrônica de hoje está recebendo aqui como convidados Eduardo Camargo Neto, Camarguinho, presidente da Câmara Municipal de Assis, e Dorival Finotti, empresário e profundo conhecedor, né, do agronegócio e também bastante... Eu vou até fazer o convite aqui ao vivo, que assim, quem sabe eu já consigo... Colaborador do Revista Eletrônica, porque o Revista, além da Rosângela, que está preparando uma série de ações, tanto como moda, culinária e as promoções no Facebook, daqui a pouco a gente vai ter essas matérias já rodando. Nós temos outros colaboradores, Jesualdo é nosso jurídico, Elaine Paião fala sobre arquitetura e decoração, e quem sabe o Finotti aceita estar semanalmente aqui falando sobre o agronegócio, participando e respondendo as perguntas. Então, vamos estudar essa agenda aí. Veja a agenda aí, porque pelo que está saindo aqui dos e-mails, daqui a pouco nós vamos precisar realmente do Finotti. Mas, Camargo, eu tenho sentido que a cidade está num compasso de espera. Há uma expectativa que o prefeito Ricardo Pinheiro faça uma administração independente. Eu gosto muito de falar sem ranços passados. Eu não estou aqui fazendo comparações de Ricardo Pinheiro com o Dr. Ézio, com o Carlos Noble, com o Romeu, seja com quem for, com os prefeitos mais... que eu ainda não estava na cidade, mas fizeram história. Mas o Ricardo Pinheiro disse e continua dizendo que quer fazer uma administração diferente. Ele quer fazer uma, digamos assim, uma profissionalização da administração pública. Na sua opinião, isso é possível? Ele consegue implementar isso rapidamente? Quais são os fatores que podem impedir esse desempenho do prefeito Ricardo Pinheiro em relação aos seus anseios? Eu acho que é possível, né? Uma administração planejada, com certeza, ela fará com que nós, né, a população, tenha uma colheita de bons frutos. Eu estive à frente da pasta da Secretaria Municipal de Saúde, por mais que nós planejássemos as coisas, né, as coisas às vezes não aconteciam da forma com que nós gostaríamos que acontecesse. Na administração pública é assim, vai ser muito difícil. Nós, na Câmara Municipal, estamos dando esse respaldo através dos vereadores para que isso realmente aconteça e que Assis tome um novo rumo, né? Tome um direcionamento, faça um planejamento, como o Dorival falou, para 30 anos. Uma linha de desenvolvimento autossustentável, procurando achar, né, o feeling da cidade. No que nós vamos investir nesses próximos 30 anos, que realmente vai trazer para a nossa cidade
uma base de sustentação. Então, eu acho que isso é muito importante. E o Ricardo vai depender muito dos seus secretários, da sua equipe de governo e principalmente dos funcionários públicos municipais. Nós temos 2.000 funcionários da prefeitura que trabalham todos os dias nas diversas secretarias e que fazem parte da administração e que também estariam ajudando neste segmento de desenvolvimento. É claro que nós temos outros segmentos, né? Dorival Finotti é uma pessoa que deveria estar pelo menos 1 ou 2 vezes por semana na prefeitura, conversando com o prefeito, assessores, levando as suas ideias, né? Isso que você fez do convite a ele para que esteja aqui semanalmente conversando e falando sobre o agronegócio é muito importante, principalmente para a abertura de várias mentes que precisam ser abertas para que nós consigamos esse desenvolvimento aqui na nossa cidade. Nós vamos torcer para que o Ricardo consiga. Nós precisamos fazer com que isso aconteça na cidade de Assis. O Ricardo já está falando, ontem eu vi uma entrevista dele com relação à renovação do contrato com a Sabesp. Isso vai fazer com que seja investido, através da renovação da Sabesp, um bom dinheiro no nosso município. A proposta é a mesma ou não? Eu acredito que vai ser feita uma nova negociação, como foi feita na cidade de Tupã, como foi feita na cidade de Presidente Prudente, que praticamente quase dobrou o valor que eles iriam pagar no ano passado. Tupã, por exemplo, renovou por 68 milhões de reais. A proposta inicial era bem menor do que essa aí. Então, Assis dos 45 milhões, nós podemos ter uma boa expectativa, vereador? A esperança é essa, porque é uma forma de nós estarmos aí angariando dinheiro para poder fazer esse planejamento e traçar essa linha de desenvolvimento. Acho que essa reorganização é fundamental e esse processo de renovação vai ser muito importante para que tudo isso aconteça. Nós estamos torcendo para isso, estamos conversando com o Benson, estamos conversando com o Ricardo, a proposta de que até esse ano isso aconteça, né? Que seja revisto esse contrato e que seja encaminhado novamente para que sejam realizadas as audiências públicas e esse contrato vá para a Câmara e que seja votado, aprovado, porque a Sabesp realmente é uma empresa de qualidade, deve ficar, mas vai ficar aqui por mais 30 anos e a cidade merece mais investimentos também. Olha que beleza, isso aí é uma boa notícia para você, telespectador. Todos nós lembramos que houve uma tentativa de negociação para que fosse renovado o contrato da Sabesp. Os valores aproximados eram de 45 milhões, na época que seria investimento no município, a chamada contrapartida da Sabesp continuar tendo o serviço, né, de água e esgoto. Agora, o presidente da Câmara traz uma notícia muito importante, que está havendo uma negociação, que há uma esperança que esses valores sejam bem maiores, e fez aqui um comparativo que na cidade de Tupã foi negociado por 68 milhões, e Tupã é menor que Assis, em 20 mil habitantes. De 64 mil habitantes então, Tupã. 30 mil habitantes no mínimo a mais Assis. Então, aí uma expectativa que a cidade tenha um investimento. Recentemente nós tivemos uma R$1.000 por habitante, né? R$1.000 por habitante seria esse cálculo. Então, teríamos uma cota de 100 milhões. Recentemente nós tivemos uma reportagem sobre a cidade de Assis em que vinculou que nós não temos em 95% galerias no nosso município. Tanto é que quando se chove forte em Assis, inunda praticamente a cidade toda. É uma coisa de se pensar em investimento por parte da Sabesp que trata deste assunto. Uma outra coisa que é muito importante é essa revitalização e reorganização. Você sabe disso. A tua parte da frente é altamente organizada, mas a parte de trás do distrito industrial, onde você está montando a fábrica de biscoitos, infelizmente precisa de investimentos altos. E a Sabesp, quem sabe, através desse convênio, desta renovação, não possa estar fazendo esses investimentos, já que no outro contrato, que era proposto, existia um valor de um investimento de 5,5 milhões na infraestrutura do distrito industrial. Acredite se quiser, nós, no caso nossa empresa lá, nós temos hoje esgoto lá, porque nós necessitamos pelas condições de higiene que nós precisamos e tal. E quando nós instalamos isso, foi a revelia inclusive de algumas autoridades, porque não queriam autorizar que a gente ligasse o esgoto. Isso é muito triste ter que falar isso, não quero nominar a pessoa, é ruim. Agora, o distrito industrial, como o Camarguinho citou aqui,
O vereador sabe disso. Tem lugar lá que o esgoto corre a céu aberto. Isso é lamentável. Deixa eu fazer uma anotação. Eu até quero dizer aqui, aproveitar, Zé, porque você está com uma audiência grande, o programa é muito bom, sabe, de um bom nível. Eu fui procurado, e vou até dizer aqui, até conversei com o prefeito Ricardo, há uma preocupação muito grande. Nós temos uma grande empresa no Distrito Industrial, do José Roberto, né? Com relação à ampliação dessa empresa. No ano passado nós tivemos a Intringer, o Zé Roberto da Intringer, não o Zé Roberto da Duas. Nós tivemos uma desapropriação que era para ter acontecido e não aconteceu, de uma área próxima ao frigorífico Cabral, às margens da rodovia SP-333. O Zé Roberto estava na eminência de receber esta área para poder fazer a ampliação necessária, porque está perdendo o serviço em virtude desta não ampliação da empresa, e isso não aconteceu, porque não foi pago o valor da desapropriação, apesar do projeto ter ido para a Câmara, os vereadores votando a doação desta área para a empresa Intringer, isso não aconteceu, e há uma preocupação muito grande por parte dele, porque ele está acabando deixando de atender vários pedidos, várias solicitações de trabalho por parte da sua firma. E nós estivemos com ele na semana passada, nós já conversamos com alguns vereadores e principalmente com o prefeito Ricardo. Hoje eu tive a oportunidade de ligar para ele, porque o Ricardo garantiu que estaria ligando e marcando uma reunião para a gente definir essa situação de um dia para o outro, porque nós não podemos de forma alguma perder uma empresa que gera hoje aqui quase 400 empregos no nosso distrito industrial. Na semana que vem nós estaremos reunindo com o prefeito, reunindo com o proprietário da empresa para ver se a gente acha uma solução. Nós não podemos mais, Finotti, você é prova disso, ter dificuldades de investimento de grande empresário na nossa cidade. Eu vi e acompanhei na pele a dificuldade que você teve para implantar a tua empresa em Assis. Não pode mais ser desta forma. Nós temos que dar toda a infraestrutura e ajudar o empresário a investir na cidade. Pois é, deixa eu fazer uma anotação. Nós já discutimos isso aqui, inclusive durante o processo eleitoral. Eu fiz algumas observações, mas como uma coisa muito restrita, então a gente deixa aqui. Mas a gente vê várias e várias vezes as pessoas dizerem: nós precisamos trazer novas empresas, nós precisamos, e realmente precisamos. Só que uma coisa que eu sempre bati é que aquelas pessoas que já estão no distrito industrial, aquelas empresas que já estão, eu acho que primeiro nós temos que investir ali, dar condições para que essas empresas se desenvolvam, que elas tenham condições de crescimento, são todas, se não todas, a grande parte, potencialmente capazes de crescimento de mais empregos, ou seja, o mínimo. Estamos pensando em distrito industrial para trazer gente nova. Vamos dar condição para quem já está lá, vamos investir no empresário que já está em Assis. Está muito mais fácil, está muito mais acessível e, principalmente, é mais justo, porque foram eles, são vocês, que abriram o caminho, né, para que o distrito esteja numa condição. Eu vou dizer uma coisa aqui mais, óbvio, sempre sem nominar, mas Assis é uma cidade que tem muito dinheiro depositado dormindo nos bancos, porque as pessoas não têm onde investir. E se nós encorajássemos essas pessoas que têm dinheiro, que têm capital, nós poderíamos hoje estar estimulando, como você disse aí, os novos empresários daqui da própria cidade a começarem novos negócios e tirar esse dinheiro que está lá dormindo em bancos, fazendo agiotagem, para serem produtivos, empregando pessoas, gerando mais riqueza, mais tributos, e os distritos precisam passar, vereador, também por você acompanhou essa dificuldade, a gente viu lá. De vez em quando você vê, o projeto vai para a prefeitura, para a Câmara Municipal, e há uma preocupação de que o sujeito vai pegar muito terreno, que é muito para o sujeito. Uma indústria, ela precisa de espaço, porque o industrial não vai... quem vai montar um negócio, ele monta um negócio para crescer. Se ele pegar a área limitada para ele, daqui 5 anos ele não pode crescer mais. E aí ele está cerceado. Então é preciso parar com isso. Ninguém está atrás de terreno, porque o terreno... Em regra geral, ele significa 1, 2, 3, 5% do valor de investimento. Você só quer estar naquele ambiente, naquele local ali. E isso é o mínimo que há que se ter de estímulo para um sujeito. Uma contrapartida, digamos assim. Aí eu vi uma discussão uma vez, também não quero nomear. Porque
o sujeito está pegando o terreno e vai construir barracão para alugar. Eu disse uma vez, se eu fosse prefeito e chegasse aqui, gente com muito dinheiro no bolso, eu falasse assim, você me dá o terreno para eu fazer barracões para alugar? Eu falasse, quanto você quer de terreno? 50 hectares logo de uma vez? Você vai construir 1000 barracões aí e tá bom. Depois você me paga impostos e alguém vai fazer alguma coisa lá embaixo. Isso não vai ficar vazio. O sujeito não é louco de investir num barracão para chegar lá e não fazer nada. Alguma coisa vai acontecer do ponto de vista econômico lá. E mesmo que não acontecesse, só a construção desses barracões já geraria um movimento no setor de construção na cidade que justificaria a doação dessas áreas. Então eu não entendo por que tem preocupações com coisas pequenas, coisas que às vezes não... a preocupação devia ser o seguinte, será que o que você está levando aí é o suficiente para você crescer, se expandir? Olha, toma cuidado, já vê se não é pouco, né? Tem que prestigiar. Nós acompanhamos o crescimento de hotéis em termas, né? Em águas boas, com boas temperaturas. Lins, a água de Lins é horrível. Mas teve um empresário que acabou matando esse fator, né? Construiu um resort lá. E hoje famoso no estado de São Paulo, pelo menos no estado de São Paulo todo. A água de Lins é... A água de Lins é horrível. Nós temos aqui em Assis... Parece que tem sabão na água. Nós temos aqui em Assis uma das melhores águas do mundo. Inclusive, águas daqui de Assis já foram pleiteadas pela Perrier. Né? Eu não sei se todos sabem, mas ali no Parque do Buracão, mina água com mais de 42 graus e com nível de pureza que é indiscutível. Um dos melhores do mundo. Então, por que não fazer um planejamento para poder se investir numa instância turística, né? Em hotéis, o turismo rural? Você tem propriedade rural, você sabe o quanto nós temos de locais para poder fazer com que isso aconteça aqui na nossa cidade, na nossa região. Vamos direcionar, vamos trabalhar para que isso se torne realidade e que a gente devagarzinho vá buscando alternativas e que faça essa cidade realmente crescer. Não sei posso emendar que o tempo permite, mas eu venho insistindo há 6, 7 anos aí, quando eu era do conselho da FEMA, e isso já virou tanta discussão, já apanhei por conta disso, do ponto de vista verbal, não físico, mas verbal. Né? As pessoas ficam batendo na gente aí por conta dessa. Mas assim você precisa construir um centro de convenções. Também, isso é importante. Olha, nós vamos fazer convenção turística. Você precisa de hotéis, centro de convenções, você precisa abrigar um centro de convenções com anexos, com mídia, com todos os recursos que nós podemos ter. A FEMA tem esses recursos do ponto de vista de informática, tudo mais. Nós podemos fazer isso. E não dá para atrair. E aqui aqui é agronegócio, então tá bom. Vamos fazer uma convenção de agronegócio aqui. Olha, não tem infraestrutura. Não tem infraestrutura. Dá para a gente fazer? Dá. Nós temos muitas oportunidades, mas não temos infraestrutura. Então, centro de convenções. Teve uma época aí que tinha dinheiro no Ministério da Cultura lá. Eu não gosto dessa expressão fundo perdido. Eu acho que esse dinheiro não é perdido, é investido em coisa boa. Então, a não ser restituído, vamos dizer assim. Esse dinheiro vem já como restituição daquilo que se pagou de impostos. Então, nós perdemos várias oportunidades dessas. Dá para fazer um centro de convenções aí, nós temos condição de fazer tudo, nós temos tudo. Nós temos gente, nós temos faculdade de letras aí na Unesp, que tem gente que fala muitas línguas, que secretárias bilíngues, gente que pode fazer traduções imediatas para vários lugares do mundo. Não podemos fazer aqui. Por que a gente não pode fazer? A gente pode, nós temos massa crítica, nós temos gente intelectualmente capaz de produzir isso aqui, e isso gera muito dinheiro. Sem dúvida nenhuma. O Centro de Convenções, para se ter uma ideia, nós, quando éramos secretário municipal da Saúde, tivemos a oportunidade de representar a cidade e a região no Conselho Estadual de Secretários. E por diversas vezes algumas pessoas sugeriram, porque você não leva o Congresso Estadual para a cidade de Assis, né? Nós não temos realmente estrutura para poder fazer com que esse Congresso viesse para a cidade, justamente por causa desse problema de não termos aí um centro de convenções que suporte a necessidade. Olha, estão me puxando a orelha aqui, e o culpado sou eu, porque a gente acaba escolhendo os nossos entrevistados com essa capacitação toda, e a gente acaba estendendo porque o assunto é bom, a conversa é boa, e tivemos importantes sugestões, colocações, e vou participar da campanha. Estou muito contente com o que eu ouvi a respeito da Sabesp, desse possível investimento.
essas ideias que foram trazidas aqui em discussão, eu acho que é esse o tipo de programa que nós temos que ter também na cidade, trazendo sugestões positivas, aquilo que pode ser, como está falando aqui o Finotti, sobre o centro de convenções, sobre uma série de situações, mas eu cometi um erro, eu convidei convidados bons demais de sugestões e de pautas, e o nosso tempo acabou excedendo demais. Eu vou ter que convidá-los de novo para participar do programa. Apenas para fechar aqui o último e-mail, que eu sempre faço isso. Zé Luiz, parabéns pelo programa. Hoje está nota 10 mesmo. Obrigado. Estou gostando muito das exposições do Finotti e do Camarguinho. Está assinando aqui o Roberto. Obrigado, Roberto, pela participação aqui no Revista Eletrônica. Eu vou começar me despedindo da Rosângela, que hoje nós deixamos ela de canto. Hoje a Rosângela falou muito pouco. Fiquei quietinha. O dia de moda, o dia de medicina estética, aí eu vou ficar eu quietinho. Você vai fazer todo o trabalho aí. Obrigado pela participação. Bombando aí o Face? Sim, eu estava aqui no Face. Eu não estava à toa, viu, gente? Mas eu quero aproveitar, Zé Luiz, e falar para o pessoal em casa que a Cris Bonani nos enviou uma mensagem aqui. Diz que essa semana ela vai enviar para a gente um brinde também para ser sorteado aqui no programa. Tá certo. Maravilha. Tá? Cris, obrigada. Que é nossa parceira há muito tempo. Obrigado pela participação hoje, tá bom? Meu caro amigo Finotti, Dorival Finotti, poucos conhecem como Dorival, mas muitos como Finotti. 98%, Finotti? 98%. Eu quero agradecer a sua participação, bastante construtiva, as críticas, entre aspas, que fizemos aqui, sugestões, e eu espero contar com você em outras oportunidades. E você sabe muito bem o que eu penso a respeito da sua figura para o município de Assis, de uma forma geral. Obrigado por participar. Eu que agradeço e estamos à disposição, na medida que a agenda permita, nossa contribuição modesta, podemos estar aqui. Obrigado. Presidente da Câmara Municipal de Assis, meu amigo Eduardo Camargo Neto, muito obrigado pela sua participação. Venha sempre, importante ter o presidente da Câmara, um dia foi o prefeito, no outro o presidente da Câmara, a gente está satisfeito com as respostas. Olha, é muito gratificante nós estarmos participando, agradeço e todas as vezes que for solicitado, pode ter certeza que nós estaremos aqui. E tive a honra e a oportunidade de estar no programa de hoje junto com o meu amigo, meu paciente e uma grande pessoa que deve ser muito bem aproveitado pela cidade, porque tem uma cabeça muito boa e eu tenho certeza que a intenção é de ajudar a cidade. Muito bem, e assim o Revista Eletrônica vai ficando por aqui, o programa informal, interativo, e você que assistiu o programa hoje, está aí uma boa oportunidade, você que quer tanto participar da cidade, aí uma grande notícia, o Camarguinho fica muito contente, com a possibilidade da renovação da Sabesp, com um valor bem superior ao que havia sido pensado. Quem sabe assim o município tem um up aí para poder voltar a crescer, que isso é muito importante. Vamos rezar e vamos esperar que isso realmente aconteça. Um grande abraço a você, obrigado por participar da Revista Eletrônica. Acesse a nossa página no Face, deixe lá a sua mensagem, a sua frase criativa. Está concorrendo a um tablet no final do mês, um presente do Revista Eletrônica para você. Um grande abraço e até amanhã.